Olá, a paz, o amor, a misericórdia de Deus vos sejam multiplicadas nesta manhã. Quero deixar para a meditação da igreja Romanos capítulo 15, versículo 1, que nos deixa claro o seguinte: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Ontem, dia 21/5/2026, eu estava a conversar com Deus na madrugada. Conversei muito com Deus. E depois eu pedi que ele respondesse às minhas orações. Eu disse a ele que queria ouvi-lo falar. E sabe o que ele me falou? Ele disse: o forte assiste o fraco. Imediatamente eu me lembrei desse versículo que nos diz que o forte, ele deve fortalecer o fraco, aqueles que são fracos na fé, aqueles que não sabem ter uma experiência com Deus, não sabem ter uma intimidade com Deus, que precisa de orientação para como falar com Deus e como ouvir a Deus. Então, eu fiquei muito admirada com esse ensinamento do Espírito Santo de Deus. O forte dê assistência ao fraco. Nós que somos fortes na fé, que entendemos o mundo espiritual, nós temos que compartilhar com aqueles que se sentem fracos, para que eles possam crescer na fé e também se tornarem fortes, porque um dia também fomos fracos e encontramos pessoas que nos ensinaram o caminho da verdade, que nos ensinaram como ter uma comunhão profunda com Deus e como dar ouvidos à voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja, aos seus santos, aos seus filhos. Então eu escrevi aqui a visão, e eu coloquei o título dessa visão, como o Espírito Santo de Deus deixou claro: o forte assiste o fraco. O forte deve dar assistência espiritual para o fraco na fé, para que ele possa crescer, para que ele possa ser edificado na fé. Por volta de 2 da madrugada, estava eu a conversar com Deus sobre as orações pelas almas e o porquê de não vermos resultados imediatos, e sobre as almas fracas na fé, que não conseguem se conectar com Deus e etc. E conversei com Deus. Foi muito longa a conversa. E num momento, calei-me e pedi a Deus que falasse comigo. Fiquei em silêncio por um momento. E então, o Espírito Santo do Pai falou exatamente assim, respondendo às minhas perguntas. Ele disse: o forte assiste o fraco. Ou seja, nós que somos fortes, entendidos na fé, devemos dar assistência espiritual para aqueles que são fracos em entender a si próprio e ao mundo espiritual. Nós devemos orar, mas também devemos agir para com aqueles fracos que estão dentro das nossas portas, né? Principalmente da nossa casa. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5 diz: delas farás assentada em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando todos os dias da tua vida. Comece na tua casa, porque na tua casa existem muitos fracos na fé e precisam das tuas orações e precisam ser edificados na palavra. Em primeiro lugar, depois os irmãos, vizinhos, amigos, igreja e etc. Então, você que é forte na fé, ore pelos da sua casa e também edifique-os na palavra de Deus, para que eles possam se tornar casas edificadas na rocha, fortes. E assim estarei lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e se edifiquem na oração, na palavra, no jejum. Dê ouvidos à voz de Deus. Amém.